Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lucas. Estamos indo aqui para o PET 2, semana 4. 4 semanas já de PET 2, 4 semanas de segundo bimestre, galera. Bom, nessa unidade a gente vai estudar um pouquinho de álgebra. E aí os objetivos do conhecimento está escrito aqui. Razão entre grandezas de espécies diferentes, grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. E aí vamos trabalhar algumas habilidades de resolução de problemas que envolvam esses objetos de conhecimento. Conteúdos relacionados: razão, proporção, proporcionalidade, direta e inversa, unidades de medida de velocidade, tempo e espaço, densidade demográfica, resolução de problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas. E, por fim, resolução de problemas utilizando a propriedade de proporcionalidade, que diz que os produtos dos extremos é igual ao produto dos meios. Vamos lá, começando aqui com o tema razão e proporcionalidade. Querido estudante, iremos estudar nessa semana a razão entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais e proporcionalidade. Entre dois assuntos, esses dois assuntos são de grande importância no nosso dia a dia. Falamos, por exemplo, um carro que está a 80 km por hora, uma determinada cidade tem muitos habitantes morando juntos, densidade demográfica alta. Se colocarmos mais pessoas trabalhando, o serviço será feito mais rápido. Frases como essas têm como cálculo, razão ou proporção. Vamos começar. Então a gente já começa aqui com atividades. Então aqui já tem um exemplo para vocês. A razão cria uma comparação entre duas grandezas. Para fazermos isto, dividimos a primeira grandeza pela segunda grandeza, ou podemos colocar em forma de fração. Vejamos aos exemplos. Um carro percorre 80 km em uma hora. Primeiro, faremos a fração e depois dividimos o numerador pelo denominador. Então, se o carro faz 80 km em uma hora, a gente consegue calcular a velocidade desse carro. Ele faz 80 km em uma hora. Então, a velocidade desse carro é a distância dividido pelo tempo. Isso vai ser igual a 80. E aí, medida, unidade de medida de velocidade, uma das unidades de medida, é o quilômetro por hora. Tá bom? Então, aqui a gente tem que a velocidade desse carro que percorre 80 km em uma hora é 80 km por hora. Você deve ter pensado, veja, isso tem a toda hora. Sim, como disse antes, esse é um assunto que você conhece. 80 km é uma grandeza de distância e uma hora é uma grandeza de tempo. Quando dividimos a distância pelo tempo, temos o que chamamos de velocidade. Foi o que eu falei. Portanto, a razão entre a distância e o tempo é a velocidade. Vamos falar de densidade. Uma determinada cidade tem 2 milhões de habitantes em uma área de ocupação de 320 km². Determine a densidade demográfica dessa cidade. Mais uma vez, pessoal, densidade, a unidade de medida de densidade é habitantes por km². E aí a gente tem aqui, o total de habitantes dividido por km². E aí, a gente faz essa divisão de 2 milhões por 320, que vai dar 6.250, o que? Habitantes dividido por km². Habitantes divididos por km². É o que está escrito aqui. Tudo bem? Observe acima, habitantes é uma grandeza e km² é outra grandeza. Então, aqui a gente tem duas grandezas. Quando determinamos a razão, ou seja, a divisão
Entre a quantidade de habitantes e a área do terreno, temos a densidade demográfica. Então, quando a gente divide a quantidade de habitantes pela área do terreno, é o que chamamos de densidade demográfica. Escala de mapa é uma coisa muito comum na geografia. A gente vê isso direto em estudos geográficos, em mapas. Então vamos lá. Um topógrafo profissional que faz medição em terrenos. Então, topógrafo é um profissional que faz medições em terrenos. Precisa fazer um mapa de um terreno rural, uma fazenda. Então, o topógrafo vai fazer o mapa de uma fazenda. Para fazer o mapa, ele decide que 5 quilômetros medidos no terreno, ele vai lá no terreno e mede 5 quilômetros, serão representados no mapa por 1 centímetro. Então ele vai lá no terreno lá e mede lá. Esse terreno tem daqui até aqui tem 5 quilômetros. Então ele vai colocar no mapa 1 centímetro representando essa distância. Determine a escala desse mapa. Primeiro devemos colocar as medidas em centímetros. Ou seja, a gente está falando aqui que 5 quilômetros medidos no terreno são representados no mapa por 1 centímetro. Então temos duas grandezas que medem comprimento, né? Medem distância, mede comprimento, duas grandezas diferentes, e temos que o quê? Padronizar essas distâncias para poder fazer as continhas. Então vamos transformar tudo aqui em centímetro. Então, logo 5 quilômetros é igual a 500 mil centímetros. 1 dividido por 500 mil, isso é representado como 2 pontos 500 mil. Falamos 1 por 500 mil. A cada 1 centímetro no mapa, temos 500 mil centímetros de terreno. E aí vamos continuar a nossa leitura aqui. Isso representa a escala de um mapa. Normalmente é escrito em forma de divisão, com 2 pontos no meio. Quando escrevemos uma escala, não efetuamos a divisão. Então, quando a gente escreve dessa forma aqui, a gente não está efetuando nenhuma divisão. Nessa escala, temos que a cada centímetro desenhado no mapa corresponde a 500 mil centímetros no terreno. É o que eu acabei de falar. Podemos também escrever a escala usando a unidade de medição, porém é necessário colocar as unidades de medição. Professor, eu sempre tenho que fazer essa transformação de quilômetro para centímetro? Não precisa, não necessariamente, desde que você coloque as unidades de medidas identificando, né? Você precisa saber que aqui na frente você tem 1 centímetro e aqui você está tendo 5 quilômetros. 1 centímetro para cada 5 quilômetros. Você precisa dessa informação aqui. Porque se você não tiver essa informação, se você deixar, por exemplo, só 1 para 5, o quê? 1 metro? 1 quilômetro para cada 5 quilômetros? Como é que é? 1 quilômetro para cada 5 quilômetros, você não tem como identificar. O ideal mesmo é deixar tudo na mesma unidade de medida. Mas se não colocar, pode ser dessa forma aqui. Por via das dúvidas, vai fazer uma prova, vai fazer um exercício meu que eu deixei para vocês fazerem. Faz desse jeito aqui, dessa maneira. Faz a transformação. E a transformação a gente já viu em aulas passadas. Tá bom? Tudo bem? Neste caso, entendemos que a cada 1 centímetro no mapa corresponde a 5 km no terreno, porém não é o método usual, é o que eu acabei de falar. Razão centesimal ou porcentagem. Outro assunto aqui que a gente vai ver agora. Razão centesimal ou porcentagem. Quando a gente fala 10%, 5%, o que isso representa em razão? A gente vai ver isso aqui agora.
com certeza você escuta quase todos os dias. Por exemplo, 10%, 8%, 7,35%. Vamos lá. 10 dividido por 100, isso aqui é igual a 0,1. Quando você faz essa divisão, você tem o número decimal 0,1. E você pode falar que isso aqui, olha só, o 10 está dividido por 100. Por 100%. Então é 10%. Tá? Então é 10%. Tá vendo? Tudo que tiver dividido por 100, você vai poder falar em porcentagem. 8 dividido por 100, você tem o quê? 8%. Se você fizer essa divisão em decimal, você tem 0,08. É como se você pegasse esse 8 e multiplicasse por quanto? Por 1 sobre 100. Quando você pega esse 8 e multiplica por 1 sobre 100, isso é igual a quanto? 8 vezes, não vou fazer nada. O 100 é igual a quanto? 10 ao quadrado, não é? Então, você tem 10 ao quadrado. Então, continuando a multiplicação aqui, ó, 8. Aqui a gente tem uma fração, não tem uma fração? Como é que eu faço se eu quiser colocar esse 10 cá em cima no numerador? É só negativar essa potência aqui, ó. Então, eu tenho 8 vezes 10 elevado a menos 2. E aí, o que a gente faz agora com as casas decimais, né? A gente anda uma casa, duas casas, coloca a vírgula, 0 e o 0. Então, é 0,08. A gente aprendeu a fazer essas continhas nas aulas passadas, né, pessoal? Não precisa nem ficar agarrado nessa questão. Então, 8 dividido por 100 em decimal dá 0,08, que é 8%. 7,35 dividido por 100 é o quê? 7,35%. Fácil demais, né? 7,35 dividido por 100 é 7,35%. Tá vendo? Por 100%. Muito fácil de resolver, né? Então, se você tem lá um número 7,35 e quer fazer as continhas, você pega 7,35 e faz 7,35 dividido por 100. Pessoal, muito simples. Se você resolver essa continha aqui, o que você vai fazer? 7,35 dividido por 100, você vai andar uma, duas casas decimais. Vai colocar um zero aqui, um outro zero aqui. Então, você tem o quê? 0,075 em número decimal. Então, 7,35 dividido por 100 é igual a 7,35% ou 0,0735. Muito simples, né, pessoal? Vamos continuar a leitura aqui para poder andar com essa aula. Portanto, a razão centesimal é a razão cujo denominador é 100. Concluímos, então, que há várias formas de representar uma razão, ou seja, por um número, por uma fração, indicando uma divisão ou colocando o símbolo, no caso, esse símbolo aqui. Como vimos, a razão é a divisão de duas grandezas. Já a proporcionalidade é a igualdade entre duas razões de mesma unidade. Vejamos exemplos. Um carro percorre 80 km em uma hora. Se ele percorrer 160 km, quanto tempo ele levará? Então, se ele andou em uma hora, ele anda 80 km. Se ele andar 160 km, quantas horas ele vai ter que andar para ele percorrer 160 km? Isso aqui são duas grandezas proporcionais, entendeu? A proporção de tempo que ele gasta para percorrer 80 km é a mesma proporção de tempo, a mesma proporção que ele vai utilizar aqui para percorrer 160 km. Se 160 é o dobro de 80, o tempo aqui também vai ser o dobro. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim, ó. 80 está para 160, assim como uma hora está para x. E aí, o que a gente faz? Multiplica cruzado, tá bom?
Então é a mesma coisa que a gente ter essa fração aqui, ó, 80 por 1 vai ser igual a 160 por x. E aí a gente faz essa multiplicação cruzada aqui, 80 vezes x é igual a 160 vezes 1. X vai ser igual, o 80 estava multiplicando aqui, ele vai passar para o outro lado, dividindo, 160 dividido por 80 dá 2 horas, tá? Então isso aqui é uma coisa que a gente já sabia intuitivamente, mas que a gente fez uma continha simples aqui para mostrar a verdade. Então no primeiro, fizemos a igualdade de razões, aqui a gente igualou as razões e depois resolvemos. Agora aqui, ó, a cidade A tem 2 milhões de habitantes em uma área de ocupação de 320 km². A cidade B tem a mesma densidade demográfica da cidade A, com 93.750 habitantes. Qual é a área do terreno da cidade B? Olha só, tá falando aqui que a cidade A tem 2 milhões de habitantes e 320 km². E a cidade B tem a mesma densidade demográfica. Então, se tem a mesma densidade demográfica, o que seria densidade demográfica? Seria habitantes dividido por quilômetro quadrado, tá bom? Isso aqui é a densidade demográfica. Então, essas duas cidades, a cidade A e a cidade B, têm a mesma quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. O que é habitantes por quilômetros quadrados? É a densidade demográfica, como eu já tinha falado. Então, a gente tem que falar o quê? Que a densidade demográfica de A vai ser igual à densidade, vou colocar como D de A, tem que ser igual à densidade demográfica de B. A densidade demográfica de B. Quanto é a densidade demográfica de A? A gente já tem aqui, ó, 2 milhões dividido por 320 km². E a de B? 93.750 habitantes dividido por x km². E agora, como eu sei que essa fração é igual a essa fração, essa razão aqui é a mesma, eu consigo descobrir quanto é esse x nosso. Então é só multiplicar cruzado aqui, tá? É multiplicar cruzado. Eu gosto de fazer uma razão de 3 também, uma regra de 3, que aí eu consigo falar que 2 milhões de habitantes está para 93.750 habitantes, assim como 320 km² está para x. Então aqui a gente vai fazer o quê? Só multiplicar cruzado, tá bom? Resolvi a equação aqui, ó, tirei todas as unidades aqui para poder resolver de forma mais simplificada. 2 milhões vezes x dá 2 milhões vezes 2 milhões de x. E 320 vezes 93.750 dá esse valor aqui, ó, cadê? 30 milhões, tá bom? Então, 30 milhões, o 2 milhões está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual, isolei o x, né? Quando eu passo esses 2 milhões dividindo, eu isolo o x. O x vai valer quanto? Vai valer 15 km². Então, qual é a área do terreno da cidade B? 15 km². Muito simples, pessoal. Regra de 3. Vocês estão no 9º ano ainda, então vocês têm tempo ainda para praticar essas coisas, mas isso cai demais no Enem. O Enem é a principal porta para entrar na faculdade. Então é só praticar isso e ao longo do tempo vocês vão ficar fera em resolução desse tipo de questão. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando a nossa leitura aqui, lembre-se sempre de colocar a unidade de medida, neste caso, quilômetros quadrados. Então, pessoal, sempre no final da resposta, era x o quê? Era x quilômetros quadrados? Coloque a unidade de medida. Observe também que para manter a mesma densidade demográfica, se diminuirmos a quantidade de habitantes, a área do terreno também diminui. Ou seja,
Se a gente colocasse aqui, ó, uma outra cidade e falasse que tem a mesma densidade demográfica de A, e essa cidade aqui tivesse uma quantidade de habitantes menor, a área também dessa cidade provavelmente seria menor, porque a densidade demográfica delas é a mesma. Quando isso acontece, dizemos que temos uma proporcionalidade direta, ou seja, uma grandeza que aumenta ou diminui a outra. Temos uma proporcionalidade direta. Ou seja, se uma grandeza aumenta ou diminui, a outra aumenta ou diminui, respectivamente. Então, essas proporcionalidades aqui são diretamente proporcionais, porque à medida que a quantidade de habitantes aumenta, o nosso terreno vai aumentar. À medida que diminuir, o nosso terreno também vai diminuir. Por quê? Porque a nossa densidade está se mantendo constante. Tá bom? A gente está mantendo, considerando a mesma densidade demográfica. O mapa de um terreno rural foi confeccionado na escala de 1 para 500 mil centímetros. Tá bom? É 1 centímetro para 500 mil centímetros. O engenheiro foi contratado para fazer uma estrada em linha reta do curral até a casa do fazendeiro. Este engenheiro mediu no mapa 0,8 centímetros do curral até a casa do fazendeiro. Então ele tinha lá no mapa 0,8 centímetros do curral e até a casa do fazendeiro. Isso no mapa irreal, isso vai valer quantos, né? Centímetros. Determine a distância em quilômetros do curral até a casa do fazendeiro. Lembre-se que a escala está em centímetros. Então vamos lá. Temos a medida do mapa, 1 centímetro, e a medida do terreno, 500 centímetros. Então, temos essa razão aqui, ó, 1 centímetro para 500 centímetros. Então, 0,8 centímetros vai corresponder a quantos centímetros reais? 1 centímetro corresponde a 500 mil centímetros, 0,8 centímetros vai corresponder a x. E aí, o que a gente faz? Multiplica cruzada aqui. Quando a gente faz isso, a gente tem 1 vezes x, que dá x, 500 mil centímetros vezes 0,8. 500 mil centímetros vezes 0,8. Isso vai dar 400 mil centímetros. E aí, pessoal, quando a gente vai transformar centímetros para quilômetros, a gente tem que transformar centímetros para quilômetros. Como é que a gente faz? O que a gente tem, pessoal? Vamos lá, vamos relembrar aqui, ó, a nossa escalinha. Era o quê? Quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros, tá bom? E depois vinha milímetros. Se a gente andasse para direita, a gente multiplicava. E se a gente andasse para esquerda, a gente dividia por quanto? Por 10. Então aqui, ó, para transformar de centímetro para quilômetro, a gente vai multiplicar por uma potência de 10. E qual que seria essa potência? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente vai fazer uma divisão por 10 a quinta, entenderam? Ou da mesma forma a gente pode fazer uma multiplicação por 10 elevado a menos 5. Então o que a gente vai ter aqui? Que 400 mil centímetros vai ser igual a 400 mil vezes 10 a menos 5, o quê? Quilômetros. Isso é igual a quanto? O 10 a menos 5 aqui, como é que a gente trabalha com isso, pessoal? A gente está vendo que isso aqui está negativo? Esse coeficiente aqui está negativo? O que a gente vai fazer quando esse coeficiente aqui estiver negativo? A gente vai pegar a vírgula que está aqui, ó, e vai andar para frente.
Então, 400 mil centímetros aqui, ó, pegou a vírgula nessa casa decimal, andou 1, 2, 3, 4, 5. Vamos botar a vírgula aqui. Então, isso vai corresponder a quantos quilômetros? A 4 quilômetros. Tudo bem, pessoal? Então, isso corresponde a 4 quilômetros, que é a resposta que está aqui. E aí, vamos para mais um exemplo aqui, pessoal. Uma pessoa de 1,60 metros, né? 1,60 metros, projeta uma sombra de 0,8 metros. Então, essa pessoa está projetando uma sombra de 0,8 metros. No mesmo momento, uma árvore projeta uma sombra de 5,1 metros. Qual é o tamanho aproximado da árvore? Olha só, a gente vai ter aqui, ó, o sol batendo nos dois. Então, a proporção do objeto pela sombra vai ser a mesma tanto para o menino quanto para a árvore. Se eu pegar aqui e dividir a proporção da árvore pela sombra dela, tem que dar a mesma razão do menino pela sombra dele, porque o sol está batendo aqui, ó, da mesma forma nos dois, formando o mesmo ângulo. Então, pessoal, o objeto dividido pela sombra, eu tenho que 1,6 metros está para x metros, que vai ser o tamanho da árvore, assim como 0,8 metros, que é o tamanho da sombra, vai estar para 5,1 metros, que é o tamanho da sombra. Então, a gente tem 1,6 dividido por 0,8 igual a x dividido por 5,1. Como que resolvemos isso? Multiplicamos cruzado. Então, eu tenho que 0,8x em um membro da equação, 1,6 vezes 5,1 no outro membro da equação. Vamos fazer, quando a gente faz essa multiplicação aqui, o valor dá 8,16. E aí o 8, 0,8 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, quando eu faço isso, eu estou isolando o x. Então, o x passou para cá, ó. X vai ser igual a 8,16 dividido por 0,8. X vai ser igual a 10,2 metros. Esse é o tamanho da árvore. Olha só que interessante, pessoal. Aplicação no dia a dia aí. Não sei o tamanho de uma coisa. Se você quiser saber o tamanho de alguma coisa, projeta a sua sombra aí, mede sua sombra, mede seu tamanho. E aí mede o tamanho da sombra desse objeto e você consegue fazer uma projeção do tamanho desse objeto que você quer saber, tá bom? Em exercícios como esse, é necessário decidir se fazemos objeto dividido pela sombra ou sombra dividido pelo objeto. Eu optei por objeto dividido pela sombra. Gostaria que você tentasse fazer sombra dividido pelo objeto. A resposta será a mesma. Então, o que está falando aqui, pessoal? Aqui foi objeto dividido por sombra. Se eu faço o contrário, eu tenho que manter sempre o mesmo, né? Se eu dividir sombra por objeto, eu tenho que ter sombra do garoto dividido pelo tamanho do garoto igual a sombra do objeto, que vai ser 5,1 dividido por x. Quando eu faço essa multiplicação cruzada, a gente vai ter a mesma coisa que a gente tem aqui. Tudo bem? É a mesma coisa, não vai mudar. Não vai fazer diferença colocar sombra por objeto e objeto por sombra. Desde que, quando que isso não vai fazer diferença? Desde que você mantenha essa proporcionalidade aqui, ó, objeto em cima, sombra embaixo, objeto em cima, sombra embaixo, porque essas grandezas são diretamente proporcionais. Quanto maior for a sombra, maior vai ser o objeto. Da mesma forma, quanto maior o objeto, maior vai ser a sombra. Quanto menor o objeto, menor a sombra. Quanto menor a sombra, menor o objeto. Mesma coisa, entendeu? Quando um aumenta, o outro aumenta. Quando um diminui, o outro diminui. Grandezas diretamente proporcionais. Agora é com vocês. Então, pessoal, essa semana aqui, como essa semana a gente tem um feriado prolongado, na segunda aula eu
resolvo essas questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6 com vocês. E aí, pessoal, eu gostaria muito, a gente já viu como que faz todas essas questões, eu gostaria muito que vocês tentassem resolver essas questões aqui em casa. Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima aula, fiquem bem e bons estudos!